O nosso trabalho todo, ele se mistura. Então, por exemplo, nós não temos um tempo, não seria possível num trabalho que demora, sei lá, um ano para ser feito, um ano e meio para ser feito, desde que a gente começa a pensar ele, às vezes até mais, depende. Não poderíamos parar um ano e meio para começar a pesquisar formalmente. A questão não é essa. Nós começamos a jogar um assunto na roda. Nós começamos a fazer com que as leituras de todos nós sigam por esse caminho. Então nós vamos passar a ler sobre esse tema. E aí, no meio das viagens todas que nós temos que fazer, nós vamos descobrindo coisas e trazendo coisas para o processo. Então, por exemplo, quando a gente faz o Submundo, a gente quer falar sobre a América Latina e de repente a gente está na Espanha. Na Espanha a gente descobre, ou na Irlanda, e a gente descobre que a Irlanda passou um período de fome muito grave, uma grande fome, que foi o que gerou toda a imigração irlandesa para muitos lugares do mundo. E a gente começa a descobrir que essa miséria da Irlanda é a mesma miséria do terceiro mundo, o terceiro mundo da Irlanda é o mesmo terceiro mundo daqui. E a gente descobre, por exemplo, no Chile, que um texto, um livrinho de um texto de São Pedro, e de repente descobre que aquilo, que a Galileia do século I também é a nossa miséria de hoje, sabe? O nosso terceiro mundo de hoje. E a gente vai juntando essas várias coisas. E aí vai a Colômbia. Na Colômbia vê um quadro de um grupo de dança que faz uma dança folclórica com um lencinho. E de repente a gente imagina que esse lencinho poderia ser boneco, que o lencinho poderia ser um personagem e que essa dança poderia ser uma história de um personagem. E aí essas coisas vão se somando e de repente a gente pega tudo isso que a gente vai vivendo e vai reunindo no espetáculo. Como se fosse um baú que a gente vai carregando e vai juntando aquelas coisas todas para poder colocar nesse espetáculo num determinado dia. Então, esse processo de pesquisa vai por todas essas coisas. Do período que a gente dá aula, quando a gente está dando aula de alguma coisa, fazendo cursos, quando a gente está fazendo o nosso repertório, todas as coisas vão se juntando. E isso tudo é o processo de pesquisa. Por exemplo, o Yang Feng não foi trazido pela primeira vez ao Brasil por nós. E eu não acho que essa coisa do pioneirismo é o mais importante. Eu acho que o que é importante é que a gente possa divulgar isso mesmo, né? Quer dizer, dar acesso às pessoas que têm um interesse mais específico e também a uma população geral. Agora nós vamos estar trazendo, nós já trouxemos antes um grupo chinês com uma técnica de varas muito bacana, que é as marionetes de Yangzhou, e que nós fizemos circular por várias cidades de São Paulo, que trouxemos a cidade de São Paulo, nós tivemos sei lá quantas semanas com eles, ou umas 2 ou 3 semanas com eles. E nós estamos trazendo agora também, por conta desse trabalho de curadoria que às vezes a gente faz também, a gente faz a curadoria do SESI Bonecos, né? E a curadoria internacional, nós vamos trazer agora um grupo de sombras chinês. E eu acho que é importante a gente mostrar a variedade, a riqueza, isso que o Sobrevento busca sempre, mostrar a riqueza, a diversidade do teatro de bonecos, né? O potencial do teatro de bonecos e explorar, por nossa conta, no que a gente pode, esse potencial, mas também abrir para que as pessoas possam vislumbrar outras possibilidades do teatro de bonecos. Então, o que acontece? A gente, uma vez uma pessoa nos falou, eu gosto de ver sempre as tradições puras, e não gosto de espetáculos que explorem essas tradições. Eu acho isso muito louvável. Eu também gosto de ver as tradições puras, mas eu também entendo... Preservação de patrimônio, claro, né? Mas eu entendo que as tradições puras, quando você retoma de uma maneira inteligente essa tradição passa a ser tua. Então, o teatro chinês que nós fazemos não é chinês, nem quer ser chinês. O teatro
os pulpes sicilianos que nós fazemos não são sicilianos, são brasilianos, né? São pulpes brasilianos, são nossos, porque tem a ver com a nossa cultura. Só aquilo que a nossa cultura entende dos pulpes, não a parte histórica, não a parte tradicional, não as tradições arraigadas, mas no que essa tradição conversa conosco, com a nossa gente, com o nosso tempo. Senão não tem sentido. Então, o que a gente faz? A gente não tenta fazer uma coisa que às vezes a gente vê, por exemplo, às vezes uma dança antiga, o cara se fazendo de indiano, um bailarino clássico fazendo de indiano, e umas coisas que são um pouco bem cafonas e bem kits, né? E que numa determinada época foram voga, né? Foram moda, que estiveram em voga. E aí o que acontece é que não é isso que a gente faz, não é isso que a gente sente que está fazendo. A gente não está tentando imitar o chinês. O que a gente está pegando é esses elementos, por exemplo, chineses, pegando esses elementos chineses para construir um tipo de espetáculo que a gente vislumbra e que não existe. E que só pode existir com isso. Por exemplo, o que é o Cadê Meu Herói? Um espetáculo de aventura. É um espetáculo de ação. Mas quando o Teatro de Bonecos foi um espetáculo de ação? Foi um teatro de ação? Raramente. Ou não foi. A gente não tinha visto um teatro de bonecos de ação. E era isso que a gente queria com esse espetáculo. Então, essa técnica chinesa transforma esse espetáculo num espetáculo de ação, de aventura, para um público que a gente sonhava, que era um público de adolescentes que já acham que estão grandes demais para ver teatro de bonequinhos, sabe? Já não são crianças para ver teatro de bonecos. E é isso que eles vão ver, um espetáculo que dialoga com esse tipo de garoto. Esse garoto que já é grande demais para ver teatro de bonequinho. Então, quando a gente fez os pulpes sicilianos não são a tradição siciliana, mas o diálogo que ele faz com a nossa cultura é um espetáculo popular, é isso que a gente quer fazer, um espetáculo popular, festivo, vivo e que toque num tema que eu acho que que é importante para nós, que a gente acha relevante nesse momento, que é a intolerância. Que dentro dessa ideia dos cristãos e mouros, quem é que está com a razão? O sangue vem dos dois lados, né? Então ninguém ali é santo, né? Então é isso que a gente buscava e é isso que a gente busca das técnicas. Por isso a gente, para dizer coisas diferentes, a gente precisa de técnicas diferentes, precisa de palavras diferentes. Senão a gente não consegue dizer as coisas diferentes que a gente quer dizer. Porque o que a gente faz sempre, Jorge, é sonhar um tipo de relação com o público, um tipo de espetáculo. É isso que a gente faz. Os nossos espetáculos sempre nascem disso. Um tipo de diálogo que a gente quer fazer. Ou um diálogo muito íntimo, como no Copo de Leite. Um diálogo muito fechado, muito íntimo, muito verdadeiro, muito natural, e que num dado momento a gente descobre que os bonecos estão atrapalhando e a gente joga os bonecos fora. Ou um espetáculo de aventura, e aí a gente precisa do fantoche chinês, ou um espetáculo que tenha popularidade, mas uma popularidade não... Porque às vezes a gente quer ser popular e acaba sendo tão caricato quanto esse bailarino que quer se fingir bailarino clássico, que quer se fingir de indiano, sabe? É a mesma caricatura, sabe? Então a gente, para ser autêntico, eu acho que a gente também pode lançar a mão dos pulpes sicilianos para ser popular, para ser vivo e popular. A gente pode lançar a mão de várias coisas. E não só, então popular é mamulengo e acabou.